Já tem muitos que colocam para baixo, seja um dos poucos que colocam para cima. A palavra que veio ao meu coração para deixar hoje encontra-se em Atos capítulo 9 e o versículo do 36 ao 42, que diz: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi ter com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E dentro desse texto, o Senhor me deu 3 lições para compartilhar com vocês. E a primeira lição: seja sempre generoso. Porque Dorcas, quando ela estava viva, ela era cheia de boas obras. Ela dava muitas esmolas aos pobres, fazia muitas túnicas para as viúvas. E ela tinha muitos atos de generosidade. E quando ela veio a falecer, todas aquelas pessoas começaram a se mobilizar para que chamassem Pedro para ressuscitá-la. E eles colocaram ela no quarto alto. Eles colocaram ela em cima. É como se estivesse dizendo: ela não merece estar embaixo. Por quê? Porque ela é cheia de boas obras. Ela é cheia de compaixão. Então colocaram ela no quarto alto. Porque isso já afirmando que tudo que a gente faz de bom, a gente recebe em troca. Então seja sempre generoso. Faça boas obras. Porque tudo isto, no tempo determinado, irá voltar para você. E a segunda lição que podemos tirar com esse texto é que existem muitos enfermos na alma. Pessoas que estão precisando de uma palavra para se levantar. Porque aqui, quando Pedro chegou até Tabita e ela estava deitada, morta, ele orou e ele disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Ou seja, Pedro viu ela deitada, ele viu que ela estava adormecida na sua alma, já estava morta, e Pedro mandou ela se levantar. Como nós já sabemos, Pedro não era uma pessoa comum, que ele tinha o Espírito de Deus e até a sombra de Pedro curava. Então, ele fazia muitos sinais e prodígios por onde ele passava. E na vida de Tabita, isso também aconteceu. E Pedro, ele orou e depois declarou: levanta-te. E quando ela olhou para Pedro, ela poderia ter continuado deitada, mas a Bíblia diz que quando ela olhou para Pedro, ela se levantou. Sabe por quê? Porque Pedro também carregava muitas boas obras. Ele fazia coisas extraordinárias.
ele curava pessoas, ele ressuscitava pessoas. Então ele já era alguém que levantava outras pessoas que estavam caídas. E o que o Senhor me dá para falar com esta palavra é que assim como Tabita estava morta na sua alma, existem muitas pessoas que estão enfermas na sua alma, que estão com depressão, que estão com ansiedade, que estão com síndrome do pânico e por isso não conseguem se levantar e por isso permanecem deitadas sem conseguir se pôr de pé. Mas essas pessoas estão assim e normalmente só escutam julgamentos, normalmente só escutam pessoas para apontar o dedo e dizer: você merece estar nessa situação. Ah, isso que você está passando é besteira, o que você está passando é frescura. E essas pessoas só escutam palavras de desânimo, de desencorajamento, de apontamento e permanecem com a sua alma ferida e permanecem com a sua alma adormecida e doente. Porém, quando essas pessoas se deparam com alguém diferente, alguém que é luz, alguém que faz a diferença, essas pessoas não permanecem mais na letargia, essas pessoas não permanecem mais no estado de decadência, mas essas pessoas, quando se deparam com alguém que diz: você está caído, você está doente, você pode até estar na depressão, na ansiedade, mas você não vai mais permanecer desse jeito. Por quê? Porque Deus não te fez para permanecer caído. Deus não te fez para permanecer nesse estado de enfermidade na alma. Por quê? Porque Deus nos fez para ficar de pé. Deus nos fez para ter um posicionamento e dizer: o chão não é o meu lugar. A enfermidade na alma não é o meu lugar. Esse estado de depreciação não é o meu lugar. Então, quando a gente encontra alguém que diz: você está passando por esta enfermidade, mas essa enfermidade não define você. Essa enfermidade não define quem tu és e nem a tua história. Porque você está passando por esse momento, mas esse momento não pode definir você. E você tem que entender que tudo é uma fase. Eu sei que momentos difíceis existem, eu sei que tem processos que doem na alma, que fazem a gente adormecer, que fazem a gente ficar paralisado. Mas a gente precisa se mover, porque tem pessoas que precisam de nós, assim como nós precisamos de outras pessoas. Então precisamos se posicionar e saber que nós somos importantes para Deus e saber que pode alguém não se importar, mas Deus, Ele se importa e Ele quer nos ver em pé. Ele não quer nos ver caído, Ele não quer nos ver triste, Ele não quer nos ver cabisbaixo. Então não deixe esses problemas definirem a sua história, nem te colocarem numa cama, mas diga à sua alma, assim como o salmista Davi, ele dizia para a própria alma dele: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então, quando a alma dele se abatia, ele colocava o espírito dele de pé. E como que se faz isso? É quando a gente vai para os pés do Senhor em oração, em louvor,
em leitura da palavra, a gente coloca o nosso espírito de pé. E quando o espírito está de pé, a gente também começa a colocar o corpo, começa a colocar a alma. E depois a gente já está totalmente revigorado. Então a segunda lição é que existem muitas pessoas que estão enfermas na alma e só estão esperando por alguém que tem uma missão, alguém que sabe que não veio para essa terra para passear, para ficar olhando as coisas acontecer ao seu redor e não toma um posicionamento e não tem a coragem de dizer: se levanta, o chão não é o teu lugar, Deus não te fez para estar nesse estado, essa situação não pode te definir, essa dor não pode te definir, mas Deus te fez para vencer, Deus te fez para superar, e tudo isso vai ser um testemunho que você vai poder contar. Então muitas pessoas só estão esperando por alguém decidido a chegar e levantar. E a terceira lição que Deus me faz tirar com este texto é que sim, existem pessoas que levantam. Eu sei que no mundo em que nós vivemos está altamente escasso as pessoas que chegam para dar uma palavra de ânimo, as pessoas que chegam para dar uma palavra de conforto, as pessoas que chegam para dar uma palavra amiga. Eu sei que é mais fácil a gente ver pessoas chegar para colocar o outro muito mais no fundo do poço. Eu sei que é muito comum a gente chegar e se deparar com esse tipo de situação, e que é muito raro a gente ver alguém com um posicionamento diferente, alguém que ama, alguém que abraça, alguém que ajuda, alguém que faz o bem, alguém que quando vê alguém na lama não fica rindo, debochando, se alegrando em ver alguém na lama, mas alguém que diz: você está na lama, mas eu vou te levantar, eu vou te dar vestes novas, porque eu não quero te ver desse jeito, eu não te quero ver nessa situação. E existem sim essas pessoas, e uma dessas pessoas pode ser você que está me escutando agora neste vídeo, pode ser você que tem o seu coração, a generosidade que o Senhor tem dado, e não é para você guardar essa generosidade, não é para você deixar isso sufocar, nem deixar que a maldade no mundo venha sufocar isso que Deus já depositou dentro de você, porque é através de uma palavra, é através de um ombro amigo, é através de um levantar, um estender de mão, que Deus vai usar a tua vida para tirar outras pessoas da letargia. É através de atos que parecem ser pequenos que Deus vai usar a tua vida para fazer com que outros se levantem, para fazer com que a alma de outros possam ser curadas. Então, não seja alguém que fere, mas seja alguém que cura. Não seja alguém que é uma pedra de tropeço para os outros cair, mas seja alguém que estende a mão, seja alguém que dê o seu braço e diga: eu te ajudo. No mundo já tem muitas pessoas para pisar, no mundo já tem muitas pessoas para jogar no chão, mas vamos ser diferente, vamos ser alguém que levanta, vamos ser alguém que tem uma palavra de Deus, vamos ser alguém que está nesse mundo com um propósito de fazer o bem, sem olhar a quem, e tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem guarda tudo só para si perde, quem reparte multiplica. No e-book Não Mais Escravos, você vai entender o poder da generosidade para prosperar. Link nos comentários.